Certamente já ouviu falar na Real Barraca, o nome mais conhecido do Real Paço da Ajuda, uma construção em madeira, mandada erguer por Dom José I após o terremoto que arrasou Lisboa em 1755 e destruiu o Paço da Ribeira. O projeto do local onde nos encontramos teve início em 1796 para substituir a Real Barraca, destruída por um incêndio. A construção iniciou-se em 1802. Casa de reis e rainhas e de outras tantas histórias, é o único palácio real em Lisboa que hoje é um museu e está de portas abertas para ser visitado. E aqui entre nós é um dos mais bonitos. Hoje abrimos-lhe as portas ao maravilhoso Palácio da Ajuda e connosco, para nos guiar, temos o Dr. José Alberto Ribeiro, diretor deste magnífico palácio, a quem começo por agradecer a enorme gentileza em nos guiar e em guiar a si, que está em casa, por estes tantos séculos de história e por estas salas absolutamente extraordinárias. Doutor, muito bom dia. Começamos então pelo início e contar um bocadinho a história deste palácio e dos seus habitantes. De facto, o Palácio da Ajuda tem uma particularidade, é que apesar de ter ficado incompleto em relação ao seu projeto original de 1802, continuou sendo o maior palácio da cidade de Lisboa e um dos maiores palácios do nosso país, e foi sempre, desde o início, foi sempre usado para a realização de grandes cerimónias e como uma casa de grande poder de representação do Estado, da representação do monarca. De facto, tem aqui várias situações que fazem com que não seja logo habitado de uma forma permanente. Logo no início do século XIX, temos, em novembro de 1807, a primeira invasão francesa das tropas napoleónicas e a família real e a corte mudam a capital para a cidade do Rio de Janeiro, portanto, a colónia que poucos anos depois, é elevada à categoria de Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Quando o rei regressa em 1821, já após a Revolução Liberal, continuam as obras. O próprio rei Dom João VI tem noção que o projeto original era um projeto muito grande, já não eram tempos, os tempos tinham mudado, já não eram tempos para fazer um palácio daquela dimensão, e há projetos a partir daí para diminuir o palácio. O rei morre em 26, o palácio ainda é um palácio desabitado, e ao longo de toda a primeira metade do século XIX é um palácio que vai sendo usado sucessivamente para grandes festejos, como um copo d'água, por exemplo, da Dona Maria II, e de facto isso fez com que a não utilização permanente ou uma função permanente a dar a todas estas grandes divisões fez com que as obras se fossem arrastando durante muito tempo. Só de facto, após 1862, quando o rei Dom Luís sobe ao trono, é que o palácio passa a ter uma ocupação permanente até 1910. E o que nós temos hoje são, na maioria, remodelações feitas durante o reinado de Dom Luís e Rainha Dona Maria Pia, ou seja, quem visitar hoje o Palácio Nacional à Ajuda, o que encontra são uma série de interiores que correspondem quase na íntegra à sua disposição em finais do século XIX. E vai perceber com a nossa visita, vamos-lhe mostrar locais absolutamente extraordinários, até porque o Palácio tem vindo a ser recuperado. Esta sala específica chegou a ser a Sala do Trono, até meados do século XIX, era a Sala do Trono. Doutor, como é que se chama esta sala e para que é que servia na realidade? Bom, nós hoje quando olhamos para esta sala não imaginamos que fosse a Sala do Trono. Ela foi muito modificada na segunda metade, a partir de 1865, e no início do século XIX, a própria funcionalidade das salas tem a ver com o progresso da construção do palácio. O palácio começa a ser construído no sentido desta fachada principal nascente até Poente, tendo ficado inacabada Poente, e virado ao sul o rio. E é neste sentido que as salas, primeiro, que estão prontas são as do piso terra, e são essas salas que é dada uma função. Ora, esta sala, que é uma sala de dimensões razoáveis e que está muito próximo da porta de entrada do palácio, é uma sala que nós sabemos, por exemplo, que em 1834
Já depois da vitória liberal, da guerra civil que opôs liberais e absolutistas e com a vitória das tropas liberais, nós temos o momento em que Dom Pedro jura a Carta Constitucional em nome da filha. Dom Pedro, em 34, que é o ano da sua morte, está já bastante doente, morre com uma tuberculose, e não tem coragem para subir às cortes, à escadaria das cortes, para jurar a carta. Então vem aqui, a esta sala, jurar a Carta Constitucional em nome da filha. Não havia parquês, os parquês são já introduzidos com a rainha Dona Maria Pia. Todo o palácio era tábua corrida, até à segunda metade do século XIX, e o que nós temos aqui é já um arranjo desta sala para se tornar uma sala de espera, ou sala grande de espera. Espera do quê? Espera de audiência com o monarca. Para a decoração desta sala, vamos encontrar aqui muito do que encontramos noutras salas do Palácio da Ajuda. A utilização do elemento da madeira, normalmente até a um nível mais das paredes, estas boiseries, neste caso sempre com a representação do escudo português. Foram buscar tapeçarias que já existiam na Casa Real. Estas tapeçarias chegaram a Portugal em finais do século XVIII e é uma oferta do rei Carlos III de Espanha à sua sobrinha, Dona Maria I, e algumas destas tapeçarias foram feitas a partir de desenhos de Goya. Há aqui uma peça que nos faz lembrar um passado muito recente e muito importante do nosso país. É verdade, isso tem a ver com o facto de o Palácio da Ajuda ter sido sempre uma casa de poder, uma casa onde saíram muitos objetos para os mais variados sítios. Este bufete, que é um móvel português do século XVIII, de grande qualidade, é uma peça que foi utilizado em 1985, quando Portugal e Espanha aderiram à Comunidade Económica Europeia, a CEE, que veio dar origem depois à União Europeia. Foi nesta mesa, no claustro do Mosteiro dos Jerónimos, que é feito esse momento solene de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. É mais um apontamento histórico que pode encontrar aqui no Palácio da Ajuda. Nós vamos continuando a nossa visita, saímos então da grande sala de espera, vamos entrar numa outra sala que tem também um conjunto de curiosidades e vai estar relacionado com a época do ano em que vivemos. Nós acabámos então de entrar na sala de despacho, para além de um caráter institucional. Esta sala também tinha aqui um caráter lúdico. Era aqui, e como podemos ver também, que a rainha faziam a decoração de Natal para os príncipes, não é, doutor? Exatamente. É aqui neste palácio que vão nascer o príncipe real Dom Carlos, que será o futuro Dom Carlos, e o infante Dom Afonso. E na altura do Natal há descrições de memórias que ficaram até aos dias de hoje, que era nesta sala, que era o escritório do rei, onde o rei recebia, que a rainha montava um pinheiro de Natal e era aqui que se faziam as ofertas dos presentes. É importante termos em conta que a introdução da árvore de Natal e destes festejos ou destas decorações que nós hoje estamos mais habituados e familiarizados não tinham entrado há muito tempo no nosso país. Havia a tradição do presépio, mas não a tradição da árvore de Natal. A árvore de Natal é uma tradição da Europa Central, é uma tradição germânica, e quem a traz para o nosso país é o rei Dom Fernando II, príncipe alemão, que vai fazer a primeira árvore de Natal no Palácio das Necessidades, quando Dom Pedro V e Dom Luís, depois o seu irmão, que virá viver e habitar nesta casa, passam a fazer também a árvore de Natal ou as decorações que normalmente eram feitas com frutas, com bonecos em madeiras, inclusivamente o que nós temos aqui representado, o São Nicolau, todas estas figuras que estão aqui desenhadas e ampliadas, são ampliações a partir de desenhos originais do Dom Fernando II. A sala de despacho, está aqui uma pasta ministerial, portanto, de um dos ministérios que vinham para as reuniões com o rei. E é aqui nesta sala onde temos todas as paredes de tapeçarias do Aubusson do século XVII, são das tapeçarias mais antigas que nós temos nas nossas coleções. Temos que ter presente que neste período, quer no século XVIII e muito no século XIX, o têxtil está muito presente.
ou em sedas, ou em tapeçarias, a cobrir determinadas paredes, chegando, em alguns palácios, as tapeçarias mudavam de acordo com a estação do ano. Aqui temos esta cadeira mais imponente, ou este trono, se assim quisermos. Temos em pintura Dom Pedro IV sentado também nesta mesma cadeira. Ela não está aqui há muito tempo. Na realidade, o palácio, enquanto museu, só abre ao público em 1968, o que é muito recente. Neste caso específico, esta cadeira estava na Assembleia da República, nas antigas Cortes, e em colaboração e em negociação com os nossos colegas responsáveis pela área cultural e a área dos objetos museológicos da Assembleia da República, conseguimos trazer a cadeira para o seu sítio. Portanto, foi um resgate de uma peça que voltou ao seu local de origem e num sítio onde todas as pessoas podem ver. Venha acompanhar-nos, continue por estas salas extraordinárias do Palácio. Esta sala marca então o limite da zona pública do Palácio para a zona privada. Exatamente, como acabou de dizer, e muito bem, numa zona que faz a divisão entre espaços mais de aparato ou mais públicos e o que era a residência privada da família real. É claro que o visitante, hoje em dia, perguntará, mas estas portas, isto estava tudo aberto e circulava-se assim? Obviamente que nós hoje temos uma disposição de acordo com uma disposição museológica que obedece a regras, em que as pessoas vão passando de sala em sala, como acontece em vários palácios noutros sítios da Europa. Mas há outros corredores laterais que não fazem parte do percurso de visita e muitas destas salas o acesso fazia-se através desses corredores. Ora, neste caso específico, por exemplo, nesta sala onde nós estamos, que é a sala da música, e é uma sala que tem já uma função. Nós estamos num palácio e no século XIX os palácios passam a ter salas com funções muito específicas. Esta sala foi toda ela completamente remodelada, da sua primitiva configuração de inícios do século XIX já não existe nada. Com mão da rainha também. Com mão da rainha Maria Pia. O chão é parquet, as paredes não é papel de parede, é pintura, e se repararem estão representados instrumentos musicais como se fossem, ali no meio daqueles, como se fosse um brocado de tecido, e em cima temos a Casa de Bragança e as várias coroas ao longo da evolução da própria história da monarquia portuguesa e as ordens de Cristo, a Ordem de David, a Ordem de Santiago, aqui representadas neste mesmo teto. As pinturas que estão na sala são pinturas que faziam parte da coleção da família real, algumas delas vêm inclusivamente da antiga galeria de pintura do rei Dom Luís. Há que ter também a noção que todas estas figuras que nós falamos, sobretudo a partir de Dona Maria II e Dom Fernando, todas estas figuras têm hábitos culturais incutidos desde muito cedo. Os príncipes tocam vários instrumentos musicais, alguns dos irmãos de Dom Luís tocavam vários instrumentos. O rei Dom Luís é um apaixonado pelo violoncelo, aliás, temo-o numa fotografia a tocar o seu violoncelo que está aqui também no Palácio. Tocavam piano e também, por vezes, cantavam ao piano. E isso era uma prática muito habitual em termos de serões passados na Casa Real. Por falar em rei, vamos entrar aqui na zona mais privada do reino, no quarto. No quarto, é verdade. Este quarto não corresponde à configuração que havia quando terminou a monarquia. É já uma reconstituição feita a partir do século XX e já a segunda metade do século XX, porque todo este espaço estava dividido em pequenas divisões. O que é que nós temos aqui? São peças que, de alguma forma, estão relacionadas diretamente com o monarca, como é o caso, ou fotografias dele com a mulher ou com a família, ou a primeira imagem, segundo a tradição, terá sido, não é uma fotografia, é uma miniatura, mas com umas dimensões consideráveis, naquela moldura, terá sido a primeira imagem da noiva
da princesa italiana. Aquela de veludo? Aquela de veludo, que se tornou depois a Rainha de Portugal, a Rainha Maria Pia de Saboia, que casa com o rei Dom Luís e que está muito ligada, de facto, às remodelações deste palácio. Temos aqui, por exemplo, esta cama é uma cama tipicamente de segunda metade do século XIX. Pequenina. Pequenina, mas de uma maneira geral as camas não eram muito grandes, porque havia o hábito de se dormir com várias almofadas, porque havia muito receio que se pudesse morrer com asfixia ou por falta de ar. Aparece também em cima desta cama uma série de retratos do século XVIII, que são extremamente interessantes, onde temos do lado direito a figura de Dom João V, do lado esquerdo Maria Ana da Áustria, rainha portuguesa, mas da Casa Imperial de Habsburgo, e ao centro estão alguns dos filhos do Dom João V. Vamos continuar esta visita, vamos por este corredor, vamos dirigir-nos a uma sala que foi recentemente recuperada e aberta ao público em meados de outubro. Estamos na Sala Azul. Nós temos que olhar também para estes espaços e ver que eles estão repletos não só de artes decorativas francesas, alemãs, portuguesas, mas também de peças de belas artes, como escultura, sobretudo escultura italiana, e também pintura. Neste caso específico, é uma sala que ao longo do tempo foi-se degradando o têxtil existente, era uma sala forrada a seda, que era uma seda azul, e há poucos anos a sala estava, de facto, em muito mau estado de conservação. E graças ao apoio mecenático de uma fundação, que é a Fundação Bonte, o que nós procurámos fazer foi, a partir das descrições existentes, a partir dos inventários também existentes e a partir de uma aguarela que nós temos, que foi feita em 1888 e que nos permitiu perceber um pouco a configuração deste mesmo espaço. Que sala era esta? A Sala Azul. Obviamente é fácil perceber porque é que se chama Sala Azul, porque o mote foi o tom com que ela foi decorada, de azul que sabemos que era muito utilizado e que era de gosto também da própria Rainha Maria Pia, este azul escuro, este azul saboia, como por vezes também é conhecido, algumas peças de mobiliário que tinham saído já durante o século XX, essas peças voltaram, foram tratadas, foram restauradas e, portanto, reconstituímos a Sala Azul, que é nada mais, nada menos que uma sala de estar. Portanto, era aqui que a família real aos Chorões se reunia, conversava com os convidados. Aqui ao lado olhamos para este grande janelão que é mandado rasgar pela Rainha Dona Maria Pia, porque ela gostava de acompanhar tudo o que o rei estava a fazer na outra sala. O que é que se estava a fazer na outra sala, que é uma sala de fumo, que é conhecida como o Gabinete de Carvalho ou a Sala de Fumo. Obviamente que aqui temos os donos da casa, o rei Dom Luís ainda bastante novo, louro e de olhos azuis, com o seu ar muito germânico, Dona Maria Pia, aliás, com as armas de Portugal e Itália. Aqui embaixo temos uma escultura do Príncipe Dom Carlos, muito novo, cerca de não teria 2 anos. Deste lado temos um outro irmão da rainha, o Príncipe Amadeu, que era Duque da Hosta e que foi, de um período curto, rei de Espanha, e depois o futuro rei Humberto de Itália, com a sua mulher Margarita, que também era da Casa de Saboia. Todos eles visitaram e estiveram aqui no Palácio da Ajuda. O Jardim Inverno, no fundo, marca a separação, doutor, dos aposentos dos reis. Este era um espaço de lazer. Todas estas salas dão para um grande terraço, uma varanda enorme, que há sempre esta ligação muito grande com o exterior. Até ao século XX havia um passadiço que ligava o palácio, portanto, o extremo a poente, onde há hoje a Calçada da Ajuda, que era muito mais estreita, e a família real podia passar diretamente para o Jardim Botânico. Este espaço onde nós estamos, portanto, as pedras são oferecidas pelo vice-rei do Egito,
e é destruída a sala que havia aqui anteriormente, do início do século XIX, e é feito aqui, de facto, este jardim que era um espaço que nós hoje temos que imaginar com esta fonte de mármore de Carrara, com o barulho da água, com gaiolas com pássaros, havia um papagaio, que há vários relatos que o papagaio mordia toda a gente, e havia também naquela esquina uma gaiola com um macaco. Na altura, de facto, o que fazia a delícia dos miúdos que vinham visitar os príncipes e dos próprios príncipes, Dom Carlos e Dom Afonso. Inclusivamente há uma história que uma dessas crianças, que mais tarde será um importante memorialista e médico da Casa Real, Tomás de Melbrenner, o quarto conde de Mafra, que um dia foi mordido por esse macaco. E depois a Rainha Maria Pia oferece no aniversário do jovem um bolo em forma de um menino a ser mordido pelo macaquinho. E é muito interessante nós voltarmos a falar dos príncipes, porque há aqui se nós compararmos até com outras casas reais de altura, em que os monarcas por vezes têm um contacto muito pouco, só a determinadas alturas do dia, e longe, de preferência, com os filhos. Neste caso, a Dona Maria Pia tem um contacto muito grande. Já a Dona Maria II tinha um contacto muito próximo dos seus filhos. Nós temos, por exemplo, fitas de nastro, que era a própria rainha que ia marcando os filhos em bebê, com 6 meses, com 7 meses, e marcava Carloto, como ela chamava a Dom Carlos, Carloto 8 meses, Carloto 1 ano. As festas que por vezes se organizavam aqui para estes jovens príncipes e para os seus amigos, nomeadamente também aqui no Jardim de Inverno. Era uma rainha muito, muito afável e muito mãe. Isso era, e sempre também com uma preocupação. Quando havia aqui festas, a rainha manda entregar também guloseimas, repousados, aquilo que na altura havia, também às crianças do bairro da Ajuda, o que é interessante esse comportamento. Saímos então do Jardim de Inverno e estamos na área dos aposentos da rainha. Há aqui um conjunto de salas muito interessantes, inclusive é o quarto da rainha que vamos ver a seguir, que eram espaços de uso quase exclusivo da rainha, não é assim, doutor? Esta é a Sala Verde? É verdade. Esta Sala Verde tem, entre muitas histórias que podemos contar, tem uma particularidade que quem olhar para a seda, que vai ver que é uma seda que se percebe que já não é nova, é a seda original. Portanto, esta ainda é a seda original do Palácio. O que nós temos aqui era o escritório da rainha. Portanto, é aqui que a rainha recebe também, ela está ligada a várias causas de ajuda, de quermesses, a que está ligada, da angariação de dinheiros para os mais variados sítios. Quando chega ao nosso país tem 15 anos, portanto é muito, muito, muito jovem. Logo, no ano a seguir, é mãe do Dom Carlos e vai fazer, por imposição sua, algo que não tinha acontecido até aí nunca. Ela não vai querer ninguém a assistir ao parto, a não ser o marido, o médico e a parteira. O rei assiste ao parto? O rei assiste ao parto. Mais ninguém poderia, ela não deixa que mais ninguém assista. Aparentemente terá sido ou no quarto ou aqui nesta sala, provavelmente nesta sala terá sido adaptada e terá sido aqui que a rainha teve o seu primeiro filho. É uma sala que está cheia de objetos ligados à figura da rainha e ligados também a esta família. A representação de Dona Maria II e do Dom Fernando ainda muito novos, portanto os sogros, que ela conheceu só o Dom Fernando, os filhos ainda muito novos, Dom Carlos e Dom Afonso, o pai, Vitório Emanuel, rei de Itália, que aparece depois numa escultura ali ao lado, aliás, é o chefe de Estado estrangeiro mais representado, é o rei italiano. Salinha Estamos aqui encarnada. na Salinha Encarnada. Esta sala, que ainda tem também a seda original, muitas representações também, não só de pintura antiga, que fazia parte das coleções do Reis, a própria Rainha Maria Pia representada, o próprio rei Dom Luís, e em cima o pai, o Vitório Emanuel, rei de Itália, e depois temos aqui representado esta pequena peça de mobiliário que é um pequenino escritório da rainha,
onde a rainha tinha aqui uns seus arquivadores para se lembrar do que é que tinha que fazer ou do que é que tinha que pagar. Por exemplo, aqui temos papéis dos príncipes, papéis que os príncipes que lhe davam. Aqui temos contas, eu tenho que pôr os óculos porque não consigo ver. Contas estrangeiras. Aqui temos contas portuguesas. A rainha tinha sempre muitas para pagar. Aqui porque a rainha não era propriamente conhecida por ser muito poupada, não é? Contas da Aline. Já vamos falar quem era a Aline. E todas estas figuras, todas estas arquivadores, digamos assim, era como se tivesse, nós hoje guardamos em computador, em pastas, mas aqui neste arquivador, que funcionava como um contador, portanto era uma forma da rainha também controlar a sua gestão doméstica deste palácio e das suas próprias contas. Eis que chegamos ao quarto da rainha. Exatamente. Este quarto é um quarto, digamos que é a única divisão onde não houve o dedo da rainha. Não teve a tentação de mexer, não é? De mexer. Quando se dá o casamento, em 1862, é preciso, o Dom Luís vivia nas necessidades, onde viveu o seu irmão Dom Pedro V, o rei é aconselhado a escolher um outro palácio para viver, e surge a ideia de então vir para o Palácio da Ajuda, que era preciso torná-lo cómodo para os reais habitantes que vinham para cá. No caso do quarto, o rei Dom Luís pergunta ao embaixador de Portugal em Paris qual era o que era a novidade, o que era a moda, e o embaixador queixa-se que havia poucas. Estava a decorrer a Exposição Universal, era difícil encontrar peças de mobiliário de qualidade, mas, obviamente, o que ele vai encomendar e vai trazer para Lisboa são estas peças de mobiliário, não só a cama, como outras peças que fazem parte deste conjunto, são peças da Casa Krieger, que são um gosto muito a Napoleão III, este mobiliário escuro, com estes bronzes dourados, à maneira dos móveis Bulle do século XVII, e que, juntamente, obviamente, com uma série de peças que vieram com o dote da Rainha Maria Pia, que a fotografia é algo que começa a circular como recordação entre as casas reais e entre as pessoas da época que podiam trocar essas fotografias, a representação de membros da Casa Real Italiana, e depois, deste lado, temos aqui a representação do Dom Fernando II, de Barbas, o rei que manda fazer o Palácio da Pena, Dom Pedro V, que morre muito novo, o irmão mais velho de Dom Luís, e depois as duas irmãs, Dona Antónia e Dona Mariana, que casam com príncipes alemães, de onde continuou a descendência. Do quarto da rainha, vamos então passar para o quarto vestir. Nós há pouco falámos ali de uma personagem e já vamos contar essa história, que era a Aline. Doutor, quem é que era a Aline e qual é que é o seu papel aqui neste palácio? Era uma cabeleireira. O acesso é mesmo muito restrito. E porquê? Porque aqui, a esta divisão, as camareiras ou as senhoras que vinham ajudar a rainha a fazer a sua higiene e a sua toilette de manhã, entravam diretamente por aqui. A rainha, que era uma mulher que gostava de se vestir bem e era muito cuidadosa com a sua imagem, tem este grande espelho onde experimentava os seus vestidos, obviamente. O rei, Dom Luís, por vezes metia-se com a mulher e dizia-lhe que os penteados estavam tortos. Disse porquê? Porque a Aline não via de um olho e, portanto, era cega de um olho. E, portanto, o rei e a rainha ficavam sempre muito incomodada, sobretudo se estava numa cerimónia e se tinha o penteado todo. São as pequeninas histórias da história, mas que também nos dão a perceber que estas figuras, para além de chefes de Estado e dos tratados políticos que assinaram e dos acontecimentos políticos que viveram, eram também seres humanos que se riam e que se divertiam, como nós também. Ora, nós estamos aqui a abrir estas portas deste quase caixa de madeira, com estas portas tão diferentes do que temos visto até agora,
porque é um gosto já diferente. É um gosto diferente do ponto de vista decorativo e tem a ver com a última encomenda, do ponto de vista construtivo, que a Rainha Maria Pia faz para o Palácio da Ajuda e que é a sua capela privada. E o que é que nós vamos ter aqui? Um espaço que todo ele parece de madeira, num gosto que, sobretudo na segunda metade do século XIX, há um gosto muito grande pelos os neogóticos, os neorromânicos, os neomedievais, o ir à Idade Média e inspirar-se para construir, é a moda a partir de determinada altura, e nós temos aqui esta capela de invocação à Virgem. É um espaço que, de facto, funciona como devoção muito privada, só para a Rainha e os que lhe são muito próximos. Vai ser utilizado mesmo até ao fim da monarquia, portanto, deve ter sido um espaço até com uma utilização, se pensarmos no regicídio em 1908 e todos os acontecimentos que seguem depois com alguma carga dramática. E é aqui também que, quando reabrimos este espaço em 2014, com o apoio mecenático da Fundação Milênio BCP, que tem sido, aliás, um grande mecenas deste palácio, desde essa altura, colocámos também algumas pinturas na antecâmara da capela, algumas pinturas de grande qualidade das coleções do Palácio. Uma delas que é única em Portugal. Uma delas é o único El Greco, que é a Santa Face de Cristo, existente numa coleção pública. Provavelmente terá sido uma herança da Rainha Carlota Joaquina, que era espanhola, e ao lado tem um primitivo italiano, pintura italiana do século XIV, finais do XIV, início do XV, da zona de Florença, Siena, e que tem estado a ser identificado e é das peças mais antigas que nós temos na nossa coleção. Estamos na sala de jantar. Mas não é a sala para grandes banquetes, é a sala privada de refeições da família real. Aqui almoçavam, aqui jantavam, aqui à mesa estava o rei, a rainha, os oficiais às ordens, as damas de corte que estavam a fazer companhia, e ela hoje está montada com um pouco mais de aparato. Parte desta baixela de prata fazia parte da chamada baixela do casamento ou da baixela Verrat, que foi oferecida pelo rei Vítor Emanuel II de Itália à sua filha, a Dona Maria Pia. Esta sala, estamos num universo onde há a peça para tirar os pargos, há a peça para colocar os ovos, há os oveiros, há as várias molheiras, sempre marcando Luís e Maria, portanto, os donos da casa e a coroa real, até porque muitos destes serviços, digamos, podiam ser, e um pouco por toda a Europa, as grandes fábricas faziam, colocavam um monograma e se era um rei a coroa, ou se era um duque, ou se era um barão. Nós, por exemplo, vemos ali naqueles copos Baccarat, tem o escudo português com a coroa, com aquele pavilhão atrás, muito ao gosto do século XIX. Mas é aqui, de facto, a sala de jantar da família real. Há uma sala de bilhar, aqui com umas grandes portas de correr, que era usada também pela família real depois das refeições. Aqui terminamos a nossa visita neste piso térreo, mas vamos continuar, vamos subir. Nós chegamos então ao piso das salas de aparatos, estamos por estas salas, vamos andar, estamos em direção à sala do trono, vamos agora parar numa sala que tem uma particularidade. É a sala do retrato da rainha e deve este nome a um famoso retrato que foi feito em 1883, que aqui está, e que representa a Rainha Dona Maria Pia vestida com aquilo que ela chamava a farda, porque está vestida com as cores da monarquia constitucional liberal, o azul e branco. É um retrato que foi feito por um grande retratista do século XIX, o Carolus Duran, um parisiense, que bastante caro na altura, e a rainha não tinha dinheiro para pagar o retrato. Como ele fez o retrato também da Duquesa de Palmela, a Duquesa de Palmela ofereceu à rainha este mesmo retrato. A rainha
como na altura era acusada de gastar muito dinheiro consigo, ela faz-se representar sem nenhuma joia junto de si, à exceção, obviamente, dos brilhantes do corpete, mas é talvez dos retratos mais conhecidos e mais icónicos desta monarca. Nesta sala temos também uma série de mobiliário do século XVIII, provavelmente italiano, que, segundo a tradição, vem já do reinado de Dom João VI, uma mesa de pedras duras italiana, que também vem com a Rainha Maria Pia, e é também nesta sala que encontramos um belíssimo retrato do monarca, do rei Dom Luís, com a coroa junto de si, porque é que nos retratos que aparecem de todos os reis que nós vemos aqui no Palácio São Reis da dinastia de Bragança, os monarcas nunca aparecem com a coroa colocada ou coroados, como é comum, por exemplo ver-se em imagens ou iconografia, por exemplo, da Casa Real Inglesa. Isto porque desde 1640, quando, no 1º de dezembro, depois da restauração, o rei Dom João IV, que era o duque da Casa de Bragança, vai oferecer a coroa de Portugal a Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. E, como tal, a partir daí, em sinal de respeito, o monarca aparece sempre com a coroa junto de si. Da sala do retrato da rainha, vamos então continuar. O nosso destino final é a sala dos banquetes. Pelo meio, vamos então passar por estas salas. São salas que serviam, aqui a salinha verde, são pequenas salas que tinham... São salas de aparato, são salas cuja função é a função que tem exatamente hoje. São salas para se chegar à sala do trono, onde se fazia os cumprimentos ao monarca. É claro que muitas destas salas também estão cheias hoje em dia de objetos que faziam parte das coleções reais. Esta sala, que é a sala das senhoras do corpo diplomático, tem um conjunto de tapeçarias raras de 1775, da oficina Gobelin, em França, e que retrata um tema muito pouco conhecido, que é, chamam-lhe o costume da sultana, ou costumes turcos, onde se vê estas figuras orientalizantes a dançar. A representação de Dom Pedro V e a sua mulher, Dona Estefânia, ambos morrem muito cedo, e de facto eles nunca chegaram a habitar aqui no Palácio da Ajuda, viveram nas necessidades, e é por morte de Dom Pedro que o Dom Luís acaba por chegar ao trono. Esta sala que vamos entrar agora é a sala do corpo diplomático, ou seja, era aqui, em termos hierárquicos, que o corpo diplomático aguardava. Há aqui uns panos que são peças raríssimas, são peças chinesas do século XVII e que, para um visitante mais atento, irá perguntar: mas porquê é que está um pano tão grande com a coroa de marquês e as armas do Stavra? Estas peças foram confiscadas ao Stavra durante o processo do Stavra no reinado de Dom João V e já depois de terem sido incorporadas na Casa Real, levaram por cima um escudo que é discutível, seria a arma dos Valença, que também está ligada à Casa Real, ou da Casa de Bragança, e que o que é que veio fazer? Veio tapar as armas do Stavra. Já quando foi feito um restauro há uns 20, 30 anos, optou-se por deixar, precisamente nesta situação, para que se percebesse a história destas mesmas figuras. É nesta sala que nós temos também dois bustos de muito boa qualidade, da Rainha Maria Pia, na altura em que vem para o nosso país, e do rei Dom Luís, do Anatole Camels, o escultor francês, que fará muita obra no nosso país. Todas estas salas são visitáveis e pode vir até cá. Aliás, deve vir até cá conhecer o Palácio da Ajuda. O palácio está apenas encerrado à quinta-feira. Vamos então entrar noutra das salas mais bonitas do palácio. Eu sei que já disse isto variadíssimas vezes e vou continuar a repetir-me, mas, doutor, estamos na Sala do Trono. Na Sala do Trono, que já que o reinado de Dom Luís, de facto, era
a Sala do Trono, aqui obviamente a marcar o grande dossel com estes tronos que são do reinado de Dom João V, embora tenham já tido alterações no século XIX. O teto é um teto de 1823, portanto ainda no reinado de Dom João VI, é a virtude heroica, ali vemos aquela grande figura, aquele grande guerreiro com as armas nacionais e que marca, portanto, é uma alegoria às virtudes do monarca e às virtudes da monarquia portuguesa. Esta sala, esta configuração, é uma configuração já final do reinado de Dom Luís. Aliás, há uma história curiosa que a Marquesa de Benposta e Subserra conta acerca das obras que estavam a fazer para o casamento do rei Dom Carlos, em 1886, e o rei não tinha muito dinheiro para fazer, e porque ia receber convidados de toda a Europa, primos, realeza dos mais variados sítios, e tinham que ter espaços com dignidade para os receber. E já não tinha dinheiro para sedas, para mudar sedas. E então a Marquesa de Benposta e Subserra teve uma ideia, ela que era dama de companhia da Rainha Maria Pia, lembrou-se, viramos as sedas ao contrário, portanto a parte queimada pelo sol ficou virada para dentro e portanto foi uma forma muito engenhosa e muito hábil de não gastarem dinheiro em sedas. Hoje em dia, obviamente, o que podem ver era uma sala que era a presença da família real para dias de recepções, de cumprimentos do Ano Novo. É uma sala que ainda hoje é utilizada para banquetes, onde são feitos os cumprimentos também ao chefe de Estado, ao Presidente da República, são feitos aqui nesta sala e com o apoio de uma sala aqui ao lado. E em termos de pinturas temos dois grandes retratos do Crumols, um da Rainha Dona Maria II, mãe do Dom Luís, ela que era a rainha de facto, e a representação do Dom Fernando, também pai do rei Dom Luís. Foi palco de algumas cerimónias marcantes do século XIX e XX, por exemplo, a rainha Isabel II de Inglaterra, pois é, jantou aqui e é o único espaço do palácio que é de utilização exclusiva da Presidência da República. Doutor, é assim, nós estamos na sala dos banquetes ou sala dos jantares grandes, percebe-se porquê? Exatamente. Tal como o nome diz, era utilizada para os grandes jantares, sempre que a família real tinha visitas, e estou a pensar, por exemplo, no reinado de Dom Luís, o Alfonso XII, no reinado de Dom Carlos, o Kaiser, o rei Eduardo VII de Inglaterra. Aliás, estas cadeiras foram feitas por ocasião da visita do rei Eduardo VII de Inglaterra. Nós hoje ainda lhe chamamos as cadeiras de Eduardo VII. Foi nesta sala onde Dom Miguel foi aclamado rei. Toda esta decoração é uma decoração já da década de 80 para preparar o casamento do herdeiro da coroa, Dom Carlos, com Dona Amélia de Orleans, e foi aqui o casamento. Este é um espaço que todo ele, para além, obviamente, dos belíssimos lustres e da decoração, que é muito bonita, há também várias peças de ourivesaria francesa e alemã, de prata, que estão sobre a mesa, a decorar e, de certa forma, a simular a decoração desta sala, e nós vemos daqui, do sítio onde estamos, aquele balcão que é o balcão para os músicos tocarem. Ainda hoje, como disse e bem, é utilizada pelo Sr. Presidente da República sempre que recebe um chefe de Estado e aí, obviamente, há um trabalho muito grande com o Protocolo de Estado e a Presidência da República, o Palácio, o Museu, aqui o nosso papel é de facilitadores e de ajudarmos na preparação destas salas, onde tudo muda, a baixela que vem à mesa, as flores, tudo o que é pensado de acordo com o chefe de Estado que está em visita ao nosso país. E depois, no final, há sempre aqui um momento junto à altura da sobremesa de fado, que é património imaterial da humanidade, e que é sempre um momento também muito apreciado, e depois termina o banquete, que é todo ele cronometrado pelo Protocolo de Estado, e é sempre uma forma também de nós divulgarmos, obviamente,
um palácio que é português e que eu volto a dizer, a sala é de utilização exclusiva do Sr. Presidente da República, mas qualquer português, estamos a falar de um palácio nacional, é património nacional, é de todos, pode vir e pode visitar, sendo que há determinadas alturas ainda temos exposições, temos conferências, faz parte também deste complexo a Biblioteca da Ajuda, que é um arquivo histórico para quem faz investigação histórica. Há dias da semana que também pode visitar a biblioteca, era a antiga biblioteca da Casa Real, e brevemente teremos na nova ala poente o Museu do Tesouro Real, onde poderão ver quase 1000 peças desse imenso tesouro que contém joias, condecorações, serviços de mesa, enfim, um verdadeiro tesouro que eu acho que será um momento de orgulho de todos nós também. E fica já prometida a visita a esse Museu do Tesouro, doutor, vamos voltar a ligar-lhe quando o museu inaugurar. Resta-nos agradecer muito ao doutor José Alberto Ribeiro e toda a sua equipa pelas facilidades que nos concederam desde a primeira hora. Eu recordo que, por enquanto, o Palácio encerra apenas à quinta-feira. Como lhe digo, agradecemos-lhe muito por ter estado desse lado e por continuar-nos a acompanhar nas redes sociais da Câmara de Lisboa e também em lisboa.pt. Em nome de toda a equipa, desejamos-lhe um bom dia e já agora, Feliz Natal.